É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais, desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, com você, ler o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículos de 54 a 59, que conclui este capítulo. Hoje é sexta-feira, sábado, dia no qual nós recordamos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E a cada dia a gente sempre inicia a jornada da gente, com aquela oração: pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Este é o grande sinal com o qual nós abrimos os nossos olhos, abrimos os nossos lábios, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração. O grande sinal, que é como que uma espécie de chave que abre todas as portas, e é também uma chave de leitura a partir da qual a gente pode analisar a vida da gente, analisar o mundo. A cruz de Cristo serve como que os nossos óculos, a partir do qual a gente percebe a presença de Deus no mundo, a gente percebe a presença de Deus na vida do outro. Vamos nos recordar como nós iniciamos a leitura deste capítulo 12, uma grande multidão que estava ali escutando Jesus. E Jesus continua diante desta grande multidão. E eles estavam, inclusive, se pisando uns nos outros para poder escutar Jesus. E eu recordava que esta pode ser a situação daquela comunidade para a qual Lucas dirige a sua palavra, uma comunidade que muitas vezes se pisa na medida em que escuta a palavra do Senhor. E este é um risco que nós corremos como cristãs e cristãos durante a nossa escuta da palavra de Deus, perdermos a sensibilidade da presença do irmão, da irmã, e não simplesmente escutar Jesus, ou para escutar Jesus, pisarmos até nos outros. Às vezes a gente pode fazer um tipo de leitura em que a gente desconsidera o outro, não vê perfeitamente, corretamente quem o outro é. Falta-nos estes óculos belos, que são os óculos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que revela que em cada ser humano existe a presença de uma dignidade que não pode ser diminuída aos nossos olhos por nenhum motivo, por nenhuma razão. Cada um de nós tem esse selo de qualidade, este carimbo de qualidade. E nem sempre ele está ali à nossa vista. Isso porque Jesus nos chamava a atenção daquela multidão que estava se pisando para escutá-lo. Dizia: muito cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós já sabemos que a hipocrisia se refere a máscara, um mascaramento, não é, que usavam os atores durante o momento de teatro. Então é a máscara que cada um coloca. E muitas vezes a gente está sempre julgando o outro a partir dessa máscara que a gente vê que o outro usa, não é? Mas que às vezes usa sem nem ele mesmo ter a devida consciência. Se põe em certos lugares, se comporta de certo modo. Nós devemos ter a sensibilidade, a delicadeza de, a partir da cruz do amor de Deus, olhar em profundidade para a vida dos nossos irmãos, enxergar aquilo que nem esse nosso irmão ou essa nossa irmã são capazes de ver, capazes de enxergar. Jesus agora aqui, ele diz para essa multidão que o escuta: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. Aqui uma sabedoria, a sabedoria do povo, a sabedoria do agricultor, a sabedoria da agricultora, a sabedoria de quem vive em sintonia com o ambiente no qual vive. Está alerta, está atento, aos sinais, à temperatura, como se comportam os pássaros, os animais, as árvores, etc. Em tudo consegue ler e ver sinais. Nós também
não é? Vivemos em um tempo muito interessante. Esse mês de outubro, no dia 11, a gente lembrou os 60 anos de abertura do Concílio Vaticano II. E teve uma palavra que foi muito usada no Concílio Vaticano II, que perpassa a Igreja até os dias de hoje, que é uma palavra chamada de sinais dos tempos. A palavra tempo, existe várias formas de dizer isso na língua na qual os evangelhos foram escritos, né? O tempo pode ser visto como uma forma de medida, não é? Então a gente fala de minutos, segundos, de horas, de meses, de dia, de anos, de século, milênio. É uma forma de ver o tempo e se relacionar com o tempo na sua dimensão quantitativa. Há um modo também de lidar com o tempo que não é vê-lo apenas no seu aspecto externo, mas vê-lo a partir de dentro, a partir da sua qualidade, sua dimensão qualitativa. Quando o tempo é olhado pela sua dimensão quantitativa, nós falamos de cronos, um tempo que pode ser medido, não é, no, no tempo. E uma outra forma é a forma de uma qualidade, como nós avaliamos o tempo que não é só quantificado, mas o tempo que é também avaliado com a marca que ele pode deixar dentro de cada um de nós, como nós percebemos o tempo, como passamos pelo tempo, como o tempo passa por nós, como ele deixa a marca em nós. E é isso aqui, há um tempo muito particular que é chamado de Kairos, que é visto como o tempo de graça, como o tempo especial, como o tempo que nos provoca e pode dar significado, sentido a tudo o que vivemos. Então, hoje o Jesus aqui chama a atenção justamente porque nós não temos às vezes essa habilidade de lidar com o tempo olhando para a sua qualidade. O tempo chamado de Kairos, na língua na qual o Evangelho foi escrito. Não é mais o Cronos, mas o Kairos. Aí Jesus diz para eles: quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Agora, como Jesus fala para essa multidão, hipócritas. Ou seja, o fermento dos fariseus já está aqui dentro destes escutadores de Jesus, destes ouvintes de Jesus, dentro dessa comunidade para a qual Lucas está falando. Nós, cristãs e cristãos, carregamos dentro de nós já o fermento da hipocrisia, fermento do farisaísmo. Quando a gente está lendo a Bíblia que está falando dos fariseus, nós não estamos mais falando daqueles fariseus do tempo de Jesus. Estamos falando do fariseu que está dentro de mim e de você, como um fermentinho. Raspa um cristão que debaixo você vai encontrar um fariseu. E esse fermento está aqui, está presente. Por isso Jesus, para esses que estão aqui escutando essa multidão, está dizendo, vocês também são hipócritas. Olha, o fermento está dentro de vocês. Por quê? Ele vai dizer, porque sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, porque vocês sabem julgar as coisas por fora, pela aparência, e se deixam conduzir pela aparência, mas chegam a essa verdade, vocês têm sabedoria. Sabedoria de julgar aquilo que é aparente, de avaliar o que está aparente. Agora pergunta Jesus, como é que não sabeis interpretar o kairos, o tempo presente, essa presença de Jesus, já aqui na história? Então tem gente que está aí querendo interpretar o tempo presente como hora de desgraça, por isso que o Papa João XXIII, quando abriu o Concílio Vaticano II, falou desses profetas de mau agouro, de gente que está olhando para o tempo presente, querendo falar dele apenas nos seus aspectos negativos, não como kairos, como hora da graça, como o tempo oportuno, como o tempo que Deus está dando para nós, como tempo propício para a nossa transformação, para a nossa mudança, para a nossa conversão. É hora de mudança, é preciso mudar. E a gente tem que se convencer disso. O Evangelho começa com isso. O reino de Deus está presente. Convertei-vos, mudem.
Então, sair de dentro de certas roupagens e de certos esquemas que nos atrapalham. Esquemas mentais. Conversão é isso, é sair dos esquemas mentais. Pergunta a Jesus: por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Tem gente que tem que oferecer a sua cabeça para outros manipularem, para outros fazerem. E aí muitas vezes ficam pensando, porque estão reproduzindo certos discursos que A leu, que B leu. Não é porque está bebendo em uma certa fonte e está reproduzindo, pensa que está sendo formado. Está sendo informado, bombardeado, muitas vezes com formas erradas. O fato de dizer que você está bem informado não significa dizer que você está bem formado. Porque se você está bebendo a informação incorreta, a informação mentirosa, você pura e simplesmente está se intoxicando. Você está intoxicado, não informado. Se a mente da gente foi feita... Quem estava dentro do esquemão do nazismo, falando mal dos judeus, não é? Vendo-os como inimigos, etc. Era gente que estava muito bem informada, tinha muita notícia, repetia muito discurso como papagaio. Era gente que tinha a língua afiada, era um exército, era um batalhão de jovens, de rapazes, de moças, todas, né, pensando que estavam instruídos, porque bebiam de um certo tipo de informação. Mas era informação corroída, era o fermento da hipocrisia que estava lá dentro deles. Então aqui Jesus nos alerta para esse cuidado que a gente precisa ter para fazer a avaliação e o julgamento a partir da gente. A partir da gente significa para mim e para você, a partir dessa verdade que é o próprio Evangelho com o qual a gente se confronta, que é a cruz de Cristo, que assumiu a cruz, que foi parar na cruz porque esteve em um determinado lado da história. Ele não estava do lado de Pôncio Pilatos, ele não estava do lado de Herodes, ele não estava do lado dos sumos sacerdotes. De que lado é que ele estava da história? Por isso ele terminou na cruz. Aí Jesus está aqui, está me alertando a mim e a você. Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia, e eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Estamos num processo, estamos em um caminho, e neste caminhar a gente precisa viver reconciliação, ajustes de conta com a nossa própria história, compreensão das coisas e das realidades. O momento que temos para isso se chama agora, a hora presente, o momento de Deus. Deste modo, minha amiga, meu amigo, quero desejar que esta sexta-feira seja para nós realmente isso, uma ocasião de graça, um momento de celebrar a Páscoa, a presença de Jesus. Lembra? A Páscoa é celebrada com pão sem fermento. O fermento da hipocrisia pode estar dentro de nós, mas nós somos chamados a fazer uma Páscoa, a receber o pão de Cristo. É um pão que não está fermentado. É um pão com o qual a gente pode render graças a Deus. Nós somos chamados a sermos esses ázimos novos, esses pães novos que Deus oferece para a vida do mundo. Minha irmã, meu irmão, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém.